Olha que legal, de troco de... Então naquela época vendia tecido ou já vendia roupa pronta? Não vendia roupa pronta, não vendia confecções, não. Era só cama, mesa e banho. E lá tava a E Júlia... tecidos, né? E tava lá a Júlia atrás do balcão. Isso, fazendo reposição de mercadoria, ajudando a cortar os tecidos, vendendo mesmo, porque eu sempre fui de conversar muito, Quem que é de assim, interagir teu pai ou tua muito. É mais meu pai. Minha mãe também mas é mais meu pai. Era mais falador, mais comerciante. Sempre, Aí você olhava sempre. para ele como exemplo, meu Deus, como fala e como vende, e sustenta a família. Exatamente, Que exatamente. legal, cara. E aí, obviamente, a família falou, nossa, essa menina é tagarelinha, ela fala bem, ela tem todo mundo. Ah, tem que fazer jornalismo. Exatamente, não. Aí eu sempre gostei da área de jornalismo, porque eu participava da igreja. E Lá já? Já, desde criança, sempre. Católica, sempre católica. Sim, E aí, desde sempre, participava na igreja e lia, fazia pastoral litúrgica, pastoral da comunicação. Quantos e anos? faço 12 até anos, hoje. 12, 13, 14, 15 anos? Sim, Você era pequenininha. adolescência, sim. Com 10 anos de idade eu já cantava, né? Eu comecei a falar, Marcão, com 9 meses, 10 meses, minha mãe diz, e não parei até hoje. E aí já colocou você atrás do balcão. 9 anos, colocava no balcão para ser garota propaganda da loja. Opa, com certeza. Você foi Júlia Modas, não? Não. Casa dos... Opa. Casa dos Tecidos. Casa dos Lavradores. Casa dos Lavradores. O pai tinha Casa dos Lavradores e Tecidos do Brasil. Eram duas marcas. Olha que legal. Tá vendo? Só a gente descobriu porque veio esse tino, tanto quanto comercial, não é? E falastrão no bom sentido que, cara, eu falo, mas essa Júlia ganha de mim, cara. Não ganho nunca. Ganha. Jamais. Lígia Barroso, daqui a pouquinho eu vou ler o currículo de vocês. Cara, vocês têm uns currículos aqui maravilhosos, sensacionais, mas antes de mais nada, eu sempre gosto de identificar assim, de onde veio, né? O que você veio fazer aqui no... E aí, Lígia? Tá, e aí nasceu a Lígia não, né? De algum lugar apareceu a Lígia. De Luanda. A Luanda. Que legal. O que fazia o papai e a mamãe lá? Meu pai tinha uma relojoaria. Ele veio de São Paulo, meu pai era sergipano. Então, eu sempre brinquei, né? Como bom nordestino, ele saiu do Sergipe, foi para Bahia e daí foi para São Paulo. Então, ele trabalhava, os pais eram feirantes no Sergipe, e ele veio com o irmão dele, o irmão mais velho dele. Meu pai era um dos caçula dos 14 filhos. Quantos? 14. Meu Deus. Meu pai era o 12º. Depois ainda tinham outros dois. E eles foram para São Paulo. Meu tio Eliseu, meu pai, o nome dele Lauro. E eles trabalhavam durante o dia como retirantes em obras onde eles conseguissem emprego. E à noite eles trabalhavam numa fábrica de colchão. Porque era maneiro, então eles iam com a mochilinha, trabalhavam e também já aproveitavam e dormiam. Entendeu? Jovens. Meu pai tinha 16 anos quando foi para São Paulo. Daí eles ouviram falar de Nova Esperança, no Paraná. Entendi. O nome Nova atraiu. Esperança. Olha o nome, Nova Esperança. Exatamente. Novo Eldorado. E daí os dois saíram com a mesma mochilinha que tinham chegado 2 anos depois em São Paulo e foram para Nova Esperança. De Nova Esperança, meu pai começou a trabalhar numa relojoaria. Sim. E aprendeu... Não pela especialidade, pela necessidade. Pela necessidade, era o trabalho que ofereceram. E ele começou a aprender o ofício de ser relojoeiro. Mentira, e aquele cara... na relojaria. Me respeite, assim, deixa eu te respeitar. Um cara tanto quanto meio grosseirão, nordestino, Sim, mão pesada, da construção, Exato. enfrenta um desafio, vai para um lugar para trabalhar como relojeiro que é alto trato, alto fino. Exato, numa relojaria. E aprendeu a lidar com relógios, enfim. Olha a necessidade do E cara. ele tinha... Meu pai, na verdade, ele nunca fez escola. Ele nunca foi Sim. educado formalmente, a Entendi. formação dele. Ele foi recebido por uma família da Bahia, quando ele tinha 7, 8 anos, e que ele fazia os trabalhos domésticos. Isso era muito comum, né? Na época. As grandes famílias não davam conta, né, de sustentar mesmo todos os filhos. Então ele foi para uma família. E eu tenho, meu nome, Lígia, é exatamente em consideração, eu digo que foi a primeira paixão assim do meu pai, que era uma moça
dessa casa, dessa família que o ensinou a ler, a escrever, ela cuidava dele. Minha paixão. E foi, nossa, tanto é que quando, naquela época não sabia, né, se era homem, mulher, enfim, quem era a criança que ia nascer. A única exigência que ele fez para minha mãe. Se for mulher. Se for mulher, tem que ser Lígia. E minha mãe queria Lígia Maria. Ele falou, não, a minha Lígia é só Lígia. Não só tem Lígia. Maria. Tem nada, só Lígia. E de Nova Esperança, ele mudou-se para Loanda. Porque daí ele já tinha condições de comprar uma relojoaria. Entendeu? Você tá brincando? Ele comprou uma relojoaria e foi lá que ele conheceu a minha mãe. Que minha mãe era professora primária. Ah, tá né? aí. Já tem uma outra pegada que te leva a esse reconhecimento. Isso, Nós somos ligados, querendo ou não, a vida toda daquilo que nós temos como exemplos, né? Eu gosto de evidenciar muito professores, nossos primeiros professores e os nossos pais. Não é? Né? Para a gente resgatar sempre. Como é que nós estamos aqui hoje? Tem muita gente que foi por caminhos diversos, mas a maioria são os bons exemplos. Então, seu pai, se a gente pode brincar, um cara com uma mão pesada, um cara com a mão de construção civil, um cara bruto. De feira. De feira livre. Vai lá para uma cidade menor e dão para ele os equipamentos mais finos possíveis de um relojeiro e ele sobrevive a isso. E ele sobrevive. E seu nome é de uma paixão. De uma paixão. A minha mãe não gosta muito que eu diga isso, mas eu viro e falo. Mas não é, é o primeiro amor, assim, que engloba o respeito, carinho, atenção. Imagina, alguém que cuidava dele e ainda ensinou a ler, a escrever e tudo. Então, essa foi a formação que meu pai, né, teve, vamos assim dizer, escolar. A educação e que instiga escolar. Todos nós estarmos hoje. Célia, e aí, Célia? Pronto, agora você já ouviu. Ó, nós já identificamos aqui. A gente tem a Júlia, que foi, né, comerciante de cama, mesa e banho desde muito pequenininha. Né? A Lígia, a gente já tem uma referência dela que tem esse amor por alguém que ensinou o pai e traz tudo isso, mas principalmente também o fato de que a professora, a mãe professora também, ela querendo ou não, ela incute isso nos filhos. E você, minha amiga? Olha só. Eu sou de Cornélio Procópio, que é aqui pertinho de Londrina, e vim para Londrina por uma paixão, jornalismo. Eu decidi aos 17 anos que eu ia ser jornalista, eu já cravei. E lá? Eu dei aula, eu fui professora primária, assim, auxiliar, né, de classe, essas coisas que a gente fazia. Papai e mamãe faziam o que lá? Então, eu tenho um ponto em comum com a Lígia, meu pai era relojoeiro. Ai, que legal! E vocês nunca tinham falado sobre isso? Não. Também nunca ninguém perguntou? Não. Agora que ela falou, eu disse, olha, tem um ponto em comum. Então, aí meu pai veio para Londrina, ele era do interior de São Paulo, Bernardino de Campos, veio trabalhar aqui, teve uma relojoaria na Avenida Paraná, isso anos 39, 40, 1940. Aqui em Londrina? Em Londrina. Trabalhou aqui, casou no interior de São Paulo com minha mãe, que era 10 anos mais nova que ele, e eles moraram durante um tempo aqui, quando Londrina ainda era, assim, primeiros anos mesmo de colonização quase. Explicando, mesmo? Minha mãe conta histórias de Londrina que são fantásticas. O susto que ela levou quando ela viu um lagarto no quintal. E ela falou que era, meu Deus, é um jacaré. Jacaré. Ficou morrendo de medo. Novinha, com 19 anos. Qual bairro era? Tudo centro. Era tudo centro. Tudo centro. Minha mãe morava aqui pelo centro. Nós estamos falando de 60 anos atrás. E mais, né? Mais. Londrina completa 90 o ano que vem, né? 90. Nós estamos falando sobre o quê? Uns 70 anos atrás? Isso. Cara, depois... você é de família pioneira, então. Sim, tem foto do meu pai ali trabalhando na relojoaria no Museu Histórico. Eu doei uma foto. Mussili ou Mussili? Mussili. Então, desculpa, porque a maioria das pessoas ou te chamam de Mussili, que é normal. Mussili. Até musli. Até musli. Então vai, de mussili. Agora musili. O correto é? Musili. Se eu chamar errado, você perdoa? Perdoo. Então tá bom. Então é o seguinte, é um sobrenome italiano? É italiano. Meu pai era filho de italianos e minha mãe também. O que é bicas? Então, ou não você disse que tem muita gente que chama de mussili, né? Ou musli, né? Uhum. Tem muita gente que me chama de picas. Aí, Júlio.
muito bom. Não sei se no bom sentido, né? Tudo bem, você só errou um pouquinho no final agora Barroso, não. Lígia Barroso tem nome de escritora também, né? Mas eu tenho um busto. Vocês três têm nomes antes. legais. Eu tenho um busto, Lígia Busto Barroso. Ah, você tem um busto? Eu tenho, é o espanhol. O busto também dá nome estranho também, não dá? Virou o meu nome profissional só Lígia Barroso, porque naquela época a gente sofria bullying, né? Nem sabia, porque o busto é da minha mãe. Tá? O sobrenome Busto é da minha mãe. Então a gente dizia, o busto da mãe, né? Então, o busto da mãe, o Barroso. O busto é espanhol, né? É o que nos levou à cidadania, inclusive espanhol, e o Barroso é do meu pai português. Que maravilha. Eu sou parente do Almirante Barroso. Não é verdade? Muito Eu bem. nunca estudei a árvore genealógica, mas dizem. Entendeu? Dizem. Eu Muito pelo menos bem. digo. Lígia Barroso, jornalista com atuação em assessoria de comunicação institucional e corporativa há mais de 40 anos. Isso é muito importante porque nós estamos falando sobre tanta tecnologia nova no jornalismo, as pessoas não lendo tanto, e a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso, né? Formada em jornalismo pela primeira turma de comunicação social da UEL. A Lígia é formada pela primeira turma de comunicação social da UEL. Atuou como redatora especial, editora de cadernos, ajudou na criação da Folha. Vocês ajudaram na criação da Folha como um todo. Ajudou na criação da Folha da Sexta, Folha Cidadania, Jornal do Assinante, Folha Imobiliária, Folha Vestibular, o jornal inteiro. Tem especialidade em comunicação da saúde e sociologia da comunicação na Universidade de Belaterra, em Barcelona. Cursos que garantem a ela a assessoria de comunicação para a Regional Sul da Golden e a coordenação dos trabalhos em comunicação na rede Unida, mais Associação Médica de Londrina, Instituto de Estudos e Saúde Coletiva da Unesco e duas instituições que atuam até hoje dentro da área da saúde e da comunicação, né? Ao longo da carreira, também foi apresentadora do Jornal do Meio Dia do SBT, diretora do programa Londrina Faz Bem pela Record e coordenou projetos de comunicação em eventos científicos, institucionais e de varejo. Esta não é uma vida, essa não é uma trajetória, essa é você hoje. Porque toda vez eu trago as pessoas para cá e falo, o que é que você fez? Não, fez não, estou fazendo. O que é que você estudou? Estudou? Não, estou estudando. Isso aqui é apenas empoeirados diplomas que nós temos nas paredes, que alguns não resolvem para nada, porque a experiência que vocês têm de vivência, não é? De comportamento, porque quando eu vejo vocês atuando, eu vou até ler também os outros currículos aqui, eu percebo o seguinte, atenção para todos vocês que estão nos assistindo e nos vendo. Estou falando a respeito de jornalistas, pessoas que mudam o comportamento, porque estudam o comportamento. Quando você vai para a academia, para os bancos escolares, você pega muita teoria, mas a prática que vocês têm no dia a dia, quando você monta um caderno, qualquer que seja ele, você tem que entender do consumidor, não é o que você escreve atrás da mesa, é aquilo que o consumidor lá na ponta vai ler. A Célia é jornalista, cronista e poeta, autora de Sensível Desafio, poesia da editora Atritos, de 2006, e de Todas as Mulheres em Mim, prosa poética da editora Can e Atrito, de 2010. Participou de várias publicações e coletâneas. É editora de cultura da Folha de Londrina, onde também escreve crônicas aos domingos. Também edita os cadernos Folha Cidadania e Folha Empregos. Tem textos e poemas publicados nas revistas literárias que eu amo. Coyote. Cara, o que é aquilo? Coyote sensacional. Deu choque na minha cabeça quando vi Coyote pela primeira vez. Germina, Zunai, Malamargens, Agulha, Biblioteca Nacional, Celulose, com Z no meio, né? Celulose, Diversos e Afins, da Incomunidade em Portugal. Integra, depois eu quero saber um pouco mais, a antologia 101 Poetas Paranaenses, organizada por Ademir Demarque e Fio de Ariadne, organizada por Cristiane Vieira. Também integra a coletânea As Mulheres Poetas na Literatura Brasileira, da editora Arribaçã, em 2021, organizada por Rubens Jardins. Integra também a nova Antologia dos Poetas Londrinenses, da editora Atrito Arte, 2022. É mestre em Teoria e História Literária pela Unicamp, onde pesquisou a obra de Maura Lopes Cansado, que eu quero saber depois quem é e me aprofundar um pouco mais. São pessoas que sempre estão estudando, sempre estão trabalhando. A Júlia, empresária, sempre foi uma pessoa extremamente acima do tempo. Conheci a Júlia na TV Mix, uma pessoa ligada no 220, sempre teve esse senso
de justiça, senso de parceria, minha amiga querida de muitos anos, já trabalhamos junto, diversas situações, sempre manteve o mesmo alto astral, nunca vi a Júlia fora de um contexto de sorriso, não sei como. Jornalista de Relações Públicas, formada pela UEL, casada, sem filhos, faz parte da pastoral da comunidade da Catedral de Londrina, Arquidiocese, que é uma das coisas mais responsáveis, porque nós temos, sim, um berço católico muito efervescente na cidade de Londrina, que nos cobra muito, que tem um retrato muito fiel de uma sociedade, né? Quando a gente ama uma cidade, a gente vê ela como um todo. Eu olho Londrina como um todo. Eu vejo as religiões afro, eu vejo as religiões evangélicas, as católicas, aqueles que se sentem com. Eu falo, gente, dá para a gente ter essa comunhão? Dá. No fundo, dá. E é essa cidade linda e maravilhosa que cria pessoas sensacionais como vocês. Ok, feitas as devidas apresentações. Como o jornalismo entrou na vida de vocês, vocês já disseram. Mas como ele mudou a vida de vocês? Vocês foram mudadas pelo jornalismo, né? Mudadas pelo jornalismo. Como, Lígia? Ela entrou na vida sua, porque até então você era uma acadêmica. Mas e depois? O que você foi fazendo? O que você foi agregando? O que você foi lendo? Primeiro, falar para que eles nos ouçam e assistam que são nossos contemporâneos, mas principalmente para os mais jovens. Para aqueles que estão hoje, não é? Os mais jovens hoje, você não fala mais, tem 18. Não, pode ser 28, 38, 48, são os mais jovens. Não é? Jornalismo na sua vida, o que é? Olha, eu não sei fazer outra coisa, né? O jornalismo entrou assim muito por, no primeiro momento, posso dizer como casualidade na minha vida, porque eu estudava, na verdade, para fazer engenharia de alimentos, para fazer o vestibular na Unicamp, engenharia de alimentos. Isso lá em 72, né? 73. Daí eu estudava no Marista. Porque teve um pulo, eu fiz uma baldeação, vamos assim dizer, baldeação, sim, né? Sim, do baldeação, de Loanda, aos 3 anos, nós íamos para Cambé. E daí eu comecei a estudar em Cambé, enfim, no colégio, daí era colégio, né, das irmãs, das freiras e tal, daí chegou o momento de fazer o científico, né, porque eu sou da época que tinha o clássico, o científico e o normal. A minha mãe queria que eu fizesse o normal, no Mãe de Deus. E eu, ainda bem, meu pai assim sempre foi, né? Eu fui mais pro lado dele e ele, não, vamos, você quer o quê? Para fazer o quê? Na época estava assim muito as engenharias, né? Sim. E o ingresso das mulheres, nossa, a participação. Empoderamento na engenharia, que era um curso até então só masculino. Nossa, só masculino. Engenharia, medicina, eram coisas assim. Bom, e daí eu descobri que tinha uma engenharia de alimentos. Falei, pouquinho mais feminino, então. Um pouquinho mais feminino, então. Eu falei, fico ali beirando o normal, né? Sim, a normalista. É engenharia como masculino, mas tem um lado e tal, enfim. Porque tinha engenharia de alimentos, tinha engenharia doméstica, tinha uma série de coisas, da Unicamp. Mas foi o primeiro ano que foi introduzido na Unicamp, na Unesp, né? As faculdades integradas, a introdução da prova de redação, o que hoje é comum, naquela época não existia. Então, o que o universitário fez? O universitário tinha montado um grupo de estudos junto com o Marista e outras escolas. Escola aqui. O universitário. Os professores que davam aulas no universitário, enfim, que já eram alunos da universidade. Eles montaram um grupo que passou a chamar-se Cursinho Universitário. Foi o primeiro ano. Era o cursinho universitário. Então, por exemplo, meus grandes amigos, médicos, matemáticos, engenheiros, eram todos professores nossos. E precisava, para aqueles alunos que iam prestar vestibular em algumas universidades que estavam exigindo a prova de redação, eles contrataram o Versosa, que a Célia deve conhecer, um jornalista da época da Folha de Londrina, para dar aula de redação para a gente. Entendi. Entendeu? E nós fazíamos isso como uma atividade extracurricular no sábado à tarde, ali na Sergipe, numa das lojas lá e tal, né? Isso fez com que eu me apaixonasse
E o Versosa era assim muito dinâmico, que ele montou um jornal, a gente fazia entrevista, então eu entrevistava o cachimbo na área da fotografia, o outro. Isso te instigou? Me instigou que eu fiz a primeira fase da Unicamp em outubro e não fiz a segunda. Me inscrevi quando abriram as inscrições em novembro para o vestibular de janeiro da universidade, que daí tinha comunicação social. E foi da primeira turma. E eu fui da primeira turma e passei, entendeu? Então isso foi muito legal. E todo esse trabalho que nós fizemos como estudantes ainda, o Versosa mandou todo esse material, fez um compilamento de matérias e criou o jornal Ensaio, que nós ganhamos alguns prêmios, alguns ganharam o prêmio Parker Estudantil. Eu fui uma delas. Tem outros 2 amigos que são médicos, né? O Stort, ele é ortopedista, prêmio Parker de jornalismo estudantil. É bom saber. O Léo? O Leopoldo Stort, exatamente. E outro também, que foi nosso secretário estadual de saúde, deputado, enfim, que é o Gilberto Martim. Sim. Também tem. E ele brinca comigo, ele fala, eu sou médico, mas do lado do meu diploma de médico, eu tenho um prêmio Parker de jornalismo estudantil. E é muito legal isso, É muito importante. E de lá para cá, a minha vida, né? Eu falo demais, né? Mas enfim, tá vendo? A gente concorre. Total. A gente concorre. A pergunta era como é que... Entrou na sua vida exatamente e você fez parte da primeira turma, porque querendo ou não, a própria fui base, evoluindo. a primeira base da primeira turma, vocês mesmos acabaram Isso, articulando. então quando eu entrei fazendo jornalismo, o Leonardo Henrique dos Santos, que era da Folha e era também da TV Tibagi, o que ele fez? Ele recrutou essa turma para quem queria fazer estágio na TV Tibagi, que depois virou TV Coroados. Entendi. Né? E então eu trabalhei com o Léo lá, e de lá o Léo virou e falou, você não quer ir para a Folha? Eu já estava fazendo o primeiro ano de jornal, era comunicação social, mas eu sabia que ia fazer habilitação em jornalismo. Daí eu fui para a Folha. Quanto tempo de Folha? Somar tudo. Olha, se somar tudo entre tudo. idas e vindas, foram 34 anos. Nossa. 34 anos. Porque eu entrei e saí, a gente entendeu? A Folha sempre foi um dínamo disso tudo, né? Exato. Sempre atraiu todos os jornalistas. Exatamente, foram 34 anos. Célia, você é a mesma coisa, né? É um processo que foi te pegando, te desafiando e você foi conquistando espaços, né? Eu mergulhei no jornalismo, né? Eu me apaixonei, como eu disse, foi uma paixão, por paixão. Eu vim para Londrina estudar jornalismo e aqui fiquei. Só durante o período que eu fui para Campinas é que eu fiquei 6 anos fora de Londrina. E o jornalismo, no começo, você estava perguntando o que o jornalismo me deu para nós todos aqui. Eu acho que o jornalismo me deu ousadia, porque às vezes a gente pega pautas assim difíceis ou que você não tem conhecimento e você tem que dar conta do recado. Me dá um exemplo assim, uma coisa que você não domina. Carro. Aí veio o lançamento de carro. Aí eu fui para Bahia fazer lançamento da Ford. Tá. Né? Aí coloca você aqui no avião e fala, você é o seguinte, vai ser lançamento do K lá na fábrica da Ford em Camaçari. E lá foi a Célia. E eu não sabia nada de carro. Aí a minha sorte é que o carro era 4 portas. Então tinha um cara que sabia tudo. E ele começou a conversar com o vendedor da Ford e eu sentei atrás. Porque o carro era 4 portas. Que já vai Lógico, aí a matéria já estava na cabeça. Foi o que me salvou. Então, mas é isso. A jornalista, o jornalista, ele tem que ser um pouco instigante. Tem que ser aquela pessoa curiosinha, não tem que ser curiosinha, instigante. Porque se você ficasse no hotel, se você ficasse na fábrica, ou não prestasse atenção, ele ficasse mascando chiclete olhando para a janela, você tinha perdido a reportagem. Você tem que ter presença de espírito o tempo inteiro, né? Tá sempre ligado. Agora, o jornalismo me deu muitas coisas também. É a questão humana, sabe? Que
que me provoca no jornalismo, da relação humana. Eu vou voltar daqui a pouquinho, nós estamos saindo para um breve intervalo comercial. Eu quero continuar com a sua história, Célia, e nós continuamos. Para quem está nos acompanhando pelo YouTube, a gente continua com o microfone aberto pelo YouTube. A gente só fecha o microfone na rádio. Olha que legal, tá bom? Podcast assim. Então, para a rádio, nós estamos saindo para um breve intervalo comercial. A gente já volta. E agora para o YouTube, quem quiser continuar esse extra, a gente vai continuar tricotando e falando de nossas vidas. A gente já volta, não sai daí. Muito legal. Abriu, tá? Abriu. Porque eu penso que a gente tem muito mais para mostrar por que a gente chegou até aqui. Porque normalmente você fala assim, eu trago para cá, trouxe aqui os coronéis, né? O Coronel Vila, todos os coronéis, eles eram todos eles armados. Eu falei, não, vem tudo paramentado, né? Aí quando eles chegaram aqui, eu falei assim para eles assim, qual foi o primeiro brinquedo que você ganhou? Você acha que eu vou discutir segurança pública? Não, meu amigo. Aí tem tanta gente bem mais capacitada do que eu, né? Politicamente, né? Jornalisticamente. Não, eu gosto de pessoas, né? O que nos traz até aqui, né? Essa vida, né? Os empregos que a gente tem, os desafios, né? Então, fora a nossa relação de trabalho, na Folha, Célia e eu temos um trabalho, uma relação bem comum, né? Nós fizemos juntas o primeiro programa que foi Destaque, lembra do SBT? Eu que fazia o Márcio Seneviva, eu fazia o telejornalismo, Jornal do Meio-Dia, não sei o quê, e daí, vamos montar um programa. E daí a Célia era produtora, você lembra disso, Célia? A Célia trabalhava na Folha, não sabia de nada. A Célia trabalhava o dia todo na Folha e tal, e à noite ela ia para fazer a produção do programa, porque eu fazia ao vivo. Eu nunca gostei das coisas gravadas, sim, entendeu? Porque o vivo, ele é diferente, né? Já vai embora. O vivo vai, você faz e pronto. Então, a Célia é que produzia, entendeu? Assim, a gente passava as pautas e não sei o que. Eu tinha uma outra, Marinês, né, também, que cuidava. E você... E a Carla Sen era repórter. Isso, Nossa, exato. que equipe, e a gente. Célia era editora, não produtora, era editora, grande editora do programa. E era um programa muito legal, porque depois, diário, 1h30, entrava logo depois do TJ meio-dia, entendeu? Daí eu deixei de fazer o TJ para fazer o programa, era diário, meia hora de programa, todo dia com entrevista, com não sei quem. Cometi uma gafe uma vez com o Marco Nanini, né? Era a época da eleição, a primeira eleição do... Todo mundo queria me matar, né? Porque eu ouvi eles conversando, não sei o que ele tinha votado, todo mundo ali, né? Tinha votado no Lula, eles vieram para cá, como que é o nome da peça? A Vamp. Vamp. Isso, A peça famosíssima dele. E ele topou e foi. De Irma Vap. De Irma Vap. Isso, Vamp, exata Vap. Mistério de Irma Vap. E ele veio. E eu, numa boa, fazer entrevista com ele, e virei e falei assim, tô sabendo que você votou no Lula, mas era para fazer Ele parou, ele falou assim, todos nós trabalhadores, não sei. A produtora dele, a assessora, sei lá o que queria, porque para mim eu vi tão natural, mas não podia, né, ter feito isso, porque afinal de contas o voto é secreto e tal, mas eu vi assim, sabe, então imagina eu fazendo a entrevista com o Marco, e ele aproveitou a deixa, daí ele entrou com o discurso legal e tal, isso foi acho que entre, não sei se já tivemos 2 turnos ou não, enfim. O senso do bom senso. Hoje você se cobra disso, eu sei como que é. Porque os erros são tão clássicos nas nossas vidas, porque você faz, porque a palavra é tão vertente, ela é tão simples, aí você quer, às vezes, perguntar coisas, situações. Hoje, no politicamente correto, fica tão difícil para a gente falar essas coisas. Mas uma época que você se turmou, né? Você foi turmadinho, e era espontâneo, né? E não existia, não era uma pergunta
com maldade, Não, né? instigante. Mas era bem legal. Uma outra passagem que eu lembro, ainda tem, que foi a da Célia, eu nunca me esqueço. Nós íamos entrevistar uma artista plástica, a Wanda Carnio. Daí a Célia fez uma abertura assim bem legal, falando da obra dela, iconoclástica. Daí eu cheguei para a Célia e falei, o que é isso, que é Célia? Porque a Célia, né? A Célia, todo o conhecimento dela, isso aqui. Eu falei, ai, Célia, que palavra é essa? Eu não conheço, não sei o quê, mas muito legal, porque daí você vai. Eu me lembro assim que aprendi tanto, porque ela trazia também, né? Muitos chamavam parte de literatura, convidados, enfim, nós fazíamos as pautas lendo, né, juntos. Célia? Tem que continuar lendo, né? Tem que continuar lendo e continuar escrevendo. Eu sou uma jornalista de impresso, basicamente, né? Hoje a gente trabalha com digital e trabalhamos também com impresso. Agora, você está falando de erros, todos os jornalistas erram e a gente quer morrer, né? Sabe qual que é o pânico de um jornalista de impresso? Eu vou contar para vocês. É errar um título, por exemplo, né? Você está ali escrevendo, né, rapidinho, é tudo muito rápido, o processo é muito rápido. O jornalismo é um processo industrial. Tá? Quando você está fazendo os cadernos, se você atrasar, você atrasa seu colega que está vindo atrás. Tem horário de fechamento, tem deadline. Aí, se você trocar uma letra, e o difícil, sabe o que é? Às vezes a página desceu. Tá? Às vezes dá para consertar ou não. Não, pode continuar. Eu só vou falar, opa, então estou voltando. E aí acontece, às vezes, você ter um erro. Muito bem, nós estamos de volta e a gente vai continuar falando a respeito de jornalismo, jornalistas, Lígia Barroso, Célia Mucili e Julie Bicas. E a Célia estava comentando o seguinte, o pecado, no bom sentido, a gente está falando sobre a sua vida dentro do jornalismo. E aí, nos bastidores, se você não teve aqui no Plus, você vai ficar sabendo agora. O grande erro, no bom sentido, Célia, é assim, quando você está... uma metodologia industrial, você está dizendo. Por mais que você tenha a criatividade de escrever, que você escreva, que você pesquise, que você pense, se você não fizer aquilo de uma forma industrial na hora que você está trabalhando, você trabalha toda a sua turma. Me explica um pouco mais, me dá uma característica disso. Eu sou jornalista de impresso, né? Basicamente, quer dizer, eu faço digital hoje, mas nós temos horários de fechamento e tudo isso. E eu disse que o pânico de um jornalista, de um editor, de uma editora, é você errar um título, por exemplo, ou uma linha fina, que é aquela que vem embaixo do título, né? Às vezes dá tempo de consertar, às vezes não. Agora, com o digital é uma maravilha, né? Você vai lá, troca a letrinha e tá tudo bem. Mas o impresso não é assim. O impresso é um registro do seu erro. E a gente quer morrer. Para sempre. Agora, é interessante que, às vezes, quando acontecem erros no jornal, as pessoas, no dia seguinte, todo mundo começa a ligar. Olha, tinha um erro. Você já está sabendo de antes do jornal aparecer na banca. E as pessoas crucificam, né? Não, você já sabe. Eu já tive sonhos, gente. Eu já sonhei tanto com o título errado que eu acho que traumatiza. Não aconteceu tanto assim, tá? Mas eu não quero que aconteça. Você lembra de um crasso que saiu logo na primeira página? Não, eu lembro de um erro que não foi exatamente meu, tá? Mas assim, foi da equipe. Aí assume, né? Tinha um título grande, tinha um concerto no Ouro Verde com músicas do Tchaikovsky. E aí, quando foi no processo de impressão, para a parte gráfica, o título estava um pouco comprido, em vez de Tchaikovsky, o cara deixou Tchai. Concerto do Tchai. Aí eu queria morrer. Ele cortou a palavra. Mas um apelidinho lá. Qual que é a desculpa disso? Nós somos um tanto quanto mais moderninhos ou não passa? Não passa. Não passa. Você tem que justificar. Eu justifico muito bem meus erros, viu? Eu acho que a gente tem que ter essa coragem de falar, olha, gente, eu errei. Faz uma errata. Eu já fiz até artigo falando dos erros e desse processo jornalístico. Olha que legal, uma errata sobre o que é uma errata. Não, eu fiz um artigo. Um artigo sobre erratas. Um erro. Eu escrevo artigos e daí eu falei assim, eu vou contar essa história aqui, como é que aconteceu. Porque as pessoas não têm noção do processo jornalístico, que é muito rápido, tá? Aquilo é uma máquina de fazer doido. Isso. Então, a pressão é grande e você pode cometer erros. Todo mundo pode. É humano, né? Como que chega? Como. Chega a notícia, chega a situação que e aí você tem tempo. Acontecem coisas, Marcão, que estão fora da curva. Não é sempre tranquilinho, sabe? Que você tem a pauta e você vai lá e faz. De repente você está lá e, sei lá, caiu o presidente. Entendi. Né? Eu digo assim, para quem faz outra área. Tá. Ou morreu. Olha, no dia que morreu a Gal Costa, eu quase morri junto.
Porque o Boldrin morreu à tarde também. Verdade. Então, eu estava fechando a edição da Gal, né? Que eu já estava chorando, porque eu era fã da Gal. Então isso. Então, nesse momento que eu quero só segurar um pouquinho. Aí, de repente, você se concentra naquilo, coloca uma música, liga para as amigas, olha no celular, pensa nas músicas, fala, meu Deus, estou perdendo alguém que eu amo tanto. Quando você se concentra naquilo, Rolando Boldrin também morre. Morre, às 5 Aí você da corre tarde. para o outro lado. Às 5 da tarde, ou seja, já tinha que ter descido, Aí né, divide a em matéria. dois, A edição já estava pronta com a Gal Costa na capa e morre o Boldrin. Aí, várias máquinas. Vamos fazer Boldrin também. Pusemos os dois, com certeza. Eu falo até, olha, Gal, foi tão boazinha, ela morreu de manhã. Porque às vezes morre Morre junto, cara. morre na hora do fechamento. Continua. Não, lógico, aqui tá valendo. Mas é o seguinte, e aí eu quero respostas muito contundentes, que eu tenho bastante pergunta para vocês, eu não queria que vocês se alongassem, porque vocês são jornalistas, cara, e vocês vão acabar com minhas pernas aqui. É o seguinte, oportunidade das mulheres no jornalismo. Júlia, existe ainda, tem preconceito, teve preconceito, existiu preconceito de ser mulher jornalista, você sentiu de alguma forma, algum dia, numa reunião, alguém falou, eu vou preferir esse homem do que você que é mulher? Não, para mim não, de jeito nenhum, nunca. Nunca. Agora, eu queria só pegar um pouquinho da Célia, da ousadia da Célia. Ousadia foi que o jornalismo não me deu, Célia. Porque uma vez eu estava fazendo a cobertura ainda com a Márcia Caneco, era a minha pauteira, e aí o Amauri era o cinegrafista, o Altair. E aí, de repente, um tiroteio. Aí o Altair, Júlia, desce no carro e vamos fazer esse tiroteio e tal. Falei, você tá louco, rapaz. Entrei no carro e, zarpei, deixei ele sozinho lá. A ousadia que não me deu. Mas com relação a isso, Marco, eu penso que não. Não, de jeito nenhum. Nunca senti. Sim, sempre. A tua primeira experiência foi ali na Mix? Não, foi na TV Tropical. Na TV Tropical eu já fazia, na verdade, estágio. Na época nós podíamos fazer estágio, então eu já fazia estágio. Inclusive, eu fazia estágio na área policial. Fazia estágio na área policial. Com medo do tiroteio, mas foi para policial. Sim, mas depois, o tiroteio foi depois, eu sumi da área policial. Você fez o EL? Fiz o EL. Fez o EL. Fiz. E aí... Jornalismo e Relações Públicas. Primeiro Relações Públicas, depois jornalismo. E depois, a primeira vez que você achou que você fosse pegar o microfone na mão, alguém teve... Lá daquela menininha lá do balcão, tal. Quando foi a primeira vez que alguém falou assim, vai lá e fala o seguinte, entre você ser comerciante, ajudar o papai e a mamãe, porque tem disso, né? A família fala, não, fica aqui, filha, você fez faculdade, mas volta aqui para a cidade, volta aqui nos negócios e tal. Quando é que você se direcionou exatamente nisso? E pegou primeira vez o microfone e falou, cara, é isso que eu gosto de fazer. Eu entrei na UEL em 86. Me lembro até hoje o número da minha matrícula, 86-245-00-185. Uau! Tá. E em 1987, eu já fui convidada para fazer estágio na CNT, que é ali bem ao lado da UEL. Sim. Eu ia até a pé para a CNT. E eu agradeço muito a Mafalda Bongiovanni, que me deu assim... Grande que me rainha. Ajudou. Exatamente, madrinha, que me ajudou bastante. E o que é que eu fazia? Na época, eram laudas ainda. Nós tínhamos as laudas. Não era teleprompter, não tinha nada disso. Depois do Jornal do Meio-Dia, que era apresentado pela Denise Ligmanovski, pelo Jair Pazini também, e Celso Arão, eu ia para a bancada, depois que eles iam almoçar e coisa e tal, e eu ficava na bancada. Treinando. Treinando. A bancada, para quem não sabe, é aquela mesa onde o jornalista fica, as luzes ficam apagadas no estúdio, um outro cinegrafista fica ali no canto, fazendo nada tal, e aí a gente pode ali ficar fuçando sem mexer nos equipamentos. Isso. Aí um dia, o Militão me ouviu, ficou me olhando, né, na bancada tal, e falou pro Coutinho, você tem que dar uma chance aí para a Júlia. Ela já está há meses nessa bancada, porque até então eu ajudava a Mafalda a arrumar os frangos na hora, né? Você tem que dar uma ajuda aí, olha. Tadinha, tá lá arrumando frango. Sim, o tempo todo. Porque coçando cabeleireiros. O programa da Mafalda, o programa da Mafalda, gente,
era o mais visto. A Mafalda era Mafalda Mulher. super assistido. Foi o primeiro programa Foi. de entretenimento. De entretenimento. Programa feminino, Isso. o primeiro grande programa feminino na nossa Então eu era auxiliar da produtora, e a produtora era a Claudinha, que era sobrinha dela. E aí, o Oswaldo Militão, né? O Militão, ele também devo muito a ele, ao Coutinho, enfim. Ele disse, vamos dar uma chance. Aí a Denise faltou num dia. O Coutinho disse, você vai para a bancada. Eu falei, mas e os meus R's? Porque eu ainda falava porta dele. Júlia, dê um jeito nos seus R's. E aí... Foi a primeira vez que eu fui para a bancada, em 1997. E aí você foi... Eu lembro o ano, né? Você foi construindo a falta dos R. Vocês constroem isso, né? Sim. Aí com fonoaudiómetro... Com fono. Fono, com todo mundo. E muito mais, né? E depois de Isso. lá, da CNT? Depois da CNT, TV Mix. Isso, TV Mix. Graças ao Marcão Careca, fui cobrir o Carnaval do Rio de Janeiro. Ai, Marcão, não me Ai, que delícia! Mas a TV Mix também foi uma precursora nisso, né? Os empresários falaram, vamos ter um TV a cabo, que era uma coisa louca assim, no Brasil. Eram as TVs fechadas e um dia alguém falou, nós vamos ter uma TV a cabo. A gente não sabia quantas pessoas, meia dúzia, que assistiam na época. Não tinha muita gente. E aquilo foi uma construção. Né? Eu me lembro que tinha o Rafael Lafranc, você... mas você ia cobrindo pelo SBT na época, né? Não, aí... eu comecei já na Mix. Isso. Eu comecei tudo na Mix. Foi em abril, Então foi lá que eu te conheci. na Mix. Eu estava pensando se era no SBT. Não, na Mix. Não, foi na Mix que a gente se O conheceu. primeiro Isso. contato que eu tive, o Peter Silva, que era Isso. sócio da TV Mix aqui em Londrina, junto com os argentinos e tal. O que era? Era a NET. A NET veio para cá. O canal NET veio. A NET tinha os canais todos eles fechados. E aí você comprava aquilo ali e passava o cabo na rua e ligava na sua casa. Dentro dessa programação tinha um canal comunitário que você podia fazer o que você quisesse. Sim. Eles, muito audaciosos na época, empresários se juntaram. Tinha um cara chamado Gilberto, mais o Peter Silva, juntaram um montão de gente. Falaram, vamos ter um programa de televisão para nós. Embrionário, porque não se sabia como fazer aquilo. E aí, depois de um certo tempo, eles sozinhos, eles venderam para a Unopar, para o Marco Antônio Lafranc. Eu fui contratado brincando pelo Peter, para fazer entretenimento. Eu pensei assim, pessoal, esporte muita gente faz muito bem, cultura todo mundo faz muito bem, a parte de jornalismo todo mundo bem. O que o pessoal falta fazer na cidade? Acho que os eventos. E na época, fazer os eventos era fazer festa, e não era fazer festa, era cobrir o sucesso. Cobrir os eventos. Cobrir os eventos da cidade. Então comecei como sei lá, um projeto embrionário, né? E aí conheci a Júlia lá. Aí sim que eu fui para o SBT, o seu Márcio me chamou, depois eu fui para Tarobá, enfim. Ô, Júlia, esse caminho seu sempre foi à frente da televisão, você sempre gostou, né? Sempre. Aí um dia eu tive uma pauta que eu acho bem interessante colocar aqui para falar sobre o amor. Júlia, você vai fazer uma grande cobertura de um casamento e lá nós vamos falar sobre o amor. Deixa comigo, sobre o amor é tranquilo. Finalizou o casamento, o pai e a mãe da noiva vieram, né, com as mãozinhas dadas, tal. Eu, olha, que maravilha, não é? Entrevistando o pai e a mãe da noiva. Com certeza, a sua filha pegou vocês como exemplo. Vocês, porque vocês são exemplos para ela e etc e tal. Não, nós somos divorciados. Mas certamente, quando ela era criança, ela lembra até hoje. Não, nós nos divorciamos antes dela nascer. Eu falei, gente, é o seguinte, ó, desliga a câmera aí. É o seguinte, gente, eu tô precisando fazer uma pauta sobre o amor. Por favor, falem sobre o amor pra mim, senão eu vou embora sem pauta. Eu acho que o jornalista tem que ter muito jogo de cintura. Ai, né, que legal. Muita agilidade. Ô, Júlia, aí você continuou durante muitos anos à frente de programas, né? Sim. Você passou Mix, CNT, TV Mix, CNT, Mix, TV Tarobá. Fiz a cobertura também na Ana Marta Garcia, né? Também agradeço muito, Ana Marta, por ter me dado essa oportunidade. Lá no Jornal de Londrina ainda eu cobria, quando ela entrava em férias. E depois veio para o canal da UniTV. Da UniTV. Isso, UniTV. que é o canal 13 da NET. Que legal, que maravilha. Ó, nós estamos saindo para mais um breve intervalo comercial. E brinca, por que eu fui
fui chamar logo 3? Por que não chama uma por vez? Se eu chamo uma por fala. vez, já daria assunto. Meu Deus. Cara, eu tenho sobre cultura, visão cultural, futuro das profissões. Nós vamos ter que se aprofundar. Em próximo bloco agora a gente aprofunda, hein, gente? Tá bom? Tá bom? Ó, saímos para um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta e você continua nos acompanhando pelo canal do YouTube, que nós temos aí vários minutos de muito bate-papo em off, no bom sentido. Não sai daí, a gente já volta. Monossilábico, né? Não, aqui. Já aconteceu várias vezes aqui, várias vezes. Você trabalhou com ele? Não. Não? As entrevistas, eu vejo dificuldade dele. O Eduardo, eu conheci o Eduardo sendo um cara que eu vi ele trabalhando com o Londrina Esporte Clube, ele em 2, ele e hoje o teu parceiro tá lá no Atlético Paranaense, né? Rapaz, esse cara com as câmeras nas costas, tripé nas costas, mais câmera fotográfica, tá, e correndo para um lado, correndo para o outro, cara, será que toda a comunicação do Londrina é feita por esses caras? Acompanhe. A assessoria de imprensa também, indo para os jogos, acompanhando tudo, fazendo fotografia, fazendo assessoria, tirando fotografia e tal, atendendo a imprensa. Falei, como vocês conseguem fazer os dois, cara? Sabe, um trabalho hércules, cara, muito grande. Aí me chamou a atenção, falei, cara, o cara que faz isso com o ativo, ele faz isso com o factual, vamos lá. Mas, cara, aconteceu toda aquela situação que ele até entende a imprensa, tira a fotografia, fazer as filmagens, fazer os cortes, fazer as edições, e tudo. Agora, o gol saiu ali, ele tem que produzir todo esse material. Sabe, durante a madrugada, sábado. Acabar uma coletiva, já tem que pegar o ônibus na rodoviária e ir para Curitiba com outro jogo. É outro tipo de jornalismo, entendeu? É. Outro tipo de jornalismo, né? Você não pode dormir. Não pode dormir. Mas é uma delícia, né? Muito bom. Ai, é muito bom. Pô, você viu a quantidade de gente que a Júlia citou, que dá vontade de trazer para conversar? Pois Nossa, é. gente. É. Tem que trazer a Mafalda, inclusive. Não, vai sim. Já Mafalda. Tanto é que Eu ela trabalhei com a Mafalda. É mesmo? Vou contar depois. Acho que a gente deve até fazer uma homenagem para a Mafalda. Não Porque é? essa referência de programa feminino, Isso, sabe, de mulher. isso. Eu trago para mim o pioneirismo dos eventos, dos programas de eventos. Isso eu trago o pioneirismo porque as pessoas cobriam um evento por ano, 2, 3 no máximo. Quando eu entrei no mercado para falar, eu vou fazer festa, os caras falaram, primeiro que achou que eu bebesse, fumasse, tá fazendo os ônibus. Exatamente. Muita gente achava, sabia? Mas é oba-oba. Que oba-oba? Foi a Júlia para o Rio de Janeiro fazer carnaval, a Júlia a gente trabalhou 18 horas só trabalhando. 18, trabalho. E não bebe nem isso aqui de cerveja. Nada. nunca. Nem cerveja, nem vinho, nada. Como é que você conseguiu, Júlio? Hã? Em pleno carnaval carioca. Não, claro que eu bebia. Tá bom. Mas o É Marcão ele, não bebia. o Marcão é que não bebia. O Entendeu? Marco não bebe nada e não fuma Nada. É. Ela nada. sabia, carnaval. E nem aquela- faz sexo. Aquele carnaval, aquela zoeira, tudo. Eu falei, Júlia, olhei pra cara da Júlia, e a Júlia toda lá pomposa, porque eu protegi a Júlia, né, quando a gente chegou no Rio de Janeiro. Eu falei, Júlia, menos ouro, né, menos prata. Exato. Nós vamos agora pro Flamengo, deixa comigo que eu já Por vim aqui umas favor. 10 vezes. Tá? E eu protegi minha amiguinha, bicho. Atenção, vou voltar. Ô, quem não tá aí? Normal? Tranquilo aí? John, Du, tudo certinho? É muito técnico. Olha aí. Ô, bênção. Certinho não tá, né? Muito bem. Estamos de volta e o bate-papo é a respeito de nossas vidas e tudo aquilo que a gente está fazendo ainda. Não fizemos, não. Estamos fazendo ainda. Ô, Júlio, então, televisão para você sempre foi esse clímax legal que você sempre gostou Nossa. de levar notícia, né, cara? Maravilhoso, maravilhoso. E a gente estava falando do Carnaval do Rio, né? É. O que eu falei para você antes da gente ir pro Carnaval, lá para Marquês? Marcão, vamos fazer uma oração antes para que os anjos estejam ao nosso redor
para que tudo dê certo nas nossas Júri Bicas na coberturas. Purpurina. Foi ou não foi? Sim, Júri Bicas na Purpurina, Hotel Rio de Janeiro, eu com adrenalina lá no talo, ela falou assim, vem aqui no meu quarto. Eu falei, o que a Júli quer comigo? Aí desço lá no quarto, lá no Rio de Janeiro. Eu, Eu a acho que Júli ele no pensou quarto, coisa errada. a Júli no quarto e eu no outro, né? Vamos fazer o carnaval, Júli Bicas e Marcão Careca no carnaval do Rio de Janeiro. Vem aqui no meu quarto. Opa! Vou lá no quarto da Júli, né, cara? Desci lá, ela do ladinho da cama, ajoelhado, falei, vem cá fazer um Pai Nosso comigo, Jesus Cristo. Eu falei, essa é minha amiga Júli, cara. Essa é minha amiga. Dei a mãozinha pra ela e rezamos o Pai Nosso. Opa! E fomos trabalhar, cara. E fomos trabalhar. Então é o seguinte, sempre, Júli, foi esse lado social que você sempre gostou muito, né, cara, Sim, na televisão. sempre o Né? lado Passou por social. todas essas emissoras abertas ou fechadas, Isso. sempre na cobertura dos eventos. Sempre cobertura de eventos e também assessoria de alguns eventos, né? Por exemplo, a Metamorfose, as festas Metamorfose, que você também... Sim, fui dono né? delas também, trabalhei junto com elas. Exatamente. Os grandes eventos. A gente sempre olhou para os eventos como catapultores, né? Eles sempre catapultam, parece que não, mas a cidade para, a cidade investe, a cidade ganha com isso. É só você saber e ter responsabilidade com todos aqueles que você está convidando, né? Isso, e a gente tem que entrar no evento, não é só estar de corpo presente no evento. Vivenciar. A gente tem que vivenciar, porque aquele evento é único para aquela pessoa ou para aquela empresa. Bodas, um casamento, lançamento de um produto, não é? Isso, O exatamente. Júlio, as pessoas Ele pensam é em único. tudo, não é? Ah, estamos chamando a cobertura de eventos, os salgadinhos, o banheiro limpinho, o estacionamento. Aquilo Tudo. tem que respeitar isso, né? Com certeza. Né? É. E hoje, como é que A única pena é que o casal não voltou até hoje. no seu caso? Ô, Júlio, como que é a assessoria hoje para a igreja? Você tão assim, gosta de festa, faz bastante festa. A igreja olhou e falou: vamos trazer a Júlia aqui para dentro da igreja. Nesse minuto, Júlia, não faça mais tanta bagunça. Foi assim ou eles liberaram você, geral? Padre Rafael Solano, que inclusive é aqui da rádio, né? Sim. O padre Rafael Solano me convidou. Na verdade, eu já participava da catedral, né? E participava de outras paróquias também. Mas ele me convidou para fazer parte da pastoral da comunicação da Catedral Metropolitana. Então, hoje, o que acontece na catedral, eu falo para o padre, que é mais ou menos como um Vatican News, porque acontece muita coisa o tempo todo. Conheci o Vatican News. Você conheceu? Conheci. Ai, eu não conheci, que loucura que deve ser. Eu Fiz material, tenho um monte fiz de reportagem, vontade. tudo lá no Vaticano. Não. É um prédio à parte. Dentro do Vaticano é um prédio à parte que cada andar os países são separados. América do Sul, América do Norte, Oceania, se eu não me engano, Ásia, Pelos são separados os continentes, é tudo assim, é bem legal. Você entra no lugar, só os países asiáticos, bem legal, cara, bem Padre organizado. Rafael Solano, Antigão. faça isso conosco Antigão. na catedral, Dom Jeremias Steinmetz. Olha aí, que legal essa ideia. Mas, assim, tem bastante trabalho, porque nós temos as nossas datas festivas, nós temos as grandes solenidades. Agora, por exemplo, nós estamos com a festa do padroeiro e novena do padroeiro. A novena começa no dia 7, né? Com todos os padres do Decanato Centro, a partir do dia 7 até o dia 16. Só Dia entender 16, isso já é complicado. Decal o quê? Decanato Centro, que faz parte aqui da Arquidiocese, do centro da Arquidiocese, né? As paróquias do centro. Entendi. Então, a cada dia vai ser um padre. E Quantas no dia paróquias 16, tem, todas? 84. E no dia 16, nós teremos a grande festa do padroeiro, uma sexta-feira. Já faço o convite para quem está ouvindo e assistindo a gente. Dia 16, sexta-feira de junho, com um palco maravilhoso, com muitos artistas. Vem o Derico também aí. Ele é tocar pra evangélico, gente. ele é católico ou ele só está fazendo por dinheiro? Não, ele está doando cachê, Marcão. Agora gostou mais dele. Agora gostou mais dele ainda, Ele é está mesmo? doando cachê. Que legal. Porque tudo que a gente está fazendo é em prol das obras, né, da catedral. Olha, que bacana, que Tem bacana. muita obra. Esses dias atrás eu conheci um padre que eu gostei demais da conta, o padre Edivan, da paróquia Santa Rita. Ai, um amor. Aí descobri a história de Santa Rita, descobri. Não sabia, eu não sou cético, mas eu quero ver lá várias situações reais, de onde ela nasceu, de onde ela morreu, o que ela viveu. Fiquei apaixonado, trouxe ele para cá e a gente falou sobre a Itália e foi bem bacana. Padroeira da Rita Lee, Santa Rita de Cássia. Isso, padrão, né? Muito bem. Por falar em Rita Lee,
Ô Célia, hoje mais cronista, mais poeta, mais autora, mais escritora. Me fala um pouquinho da Maura Lopes Cansado, me fala um pouquinho da antologia dos 101 Poetas. Faz eu mergulhar um pouco mais nisso. O que está acontecendo? O que acontece culturalmente na literatura de Londrina? Coloca a flor da sociedade. A literatura de Londrina é riquíssima. Londrina é uma cidade rica culturalmente em todas as áreas, não só na literatura, mas a gente tem aqui grandes poetas, grandes autores. A gente tem o Mário Bortolotto, a gente tem o Maurício Arruda Mendonça, a gente tem Marcos Losnak, a gente tem o Domingos Pellegrini, e vai embora. Vambora. E as moças também, né? As mulheres, assim, de uns anos para cá, alguns anos já. Samantha Abreu, poeta maravilhosa, Edra Moraes, Cristine Viana, que acaba, a Cris do Londrix, né? Do Festival de Literatura, que acaba de lançar um livro de poemas. Eu acho uma cidade fantástica, culturalmente, e eu sempre mergulhei por aqui na cultura, mas eu tive a oportunidade de fazer outras coisas fora também, né? Quando eu fui para Campinas, eu fui estudar na Unicamp a obra da Maura Lopes Cansado, que você me perguntou. Essa mulher foi uma escritora revelação dos anos 1960, com um detalhe. Ela ficou anos internada num hospício. Tá? A Maura Lopes Cansado, ela era uma contista maravilhosa. Ela levava os textos dela para o Jornal do Brasil, que na época era era um caderno de vanguarda do Brasil. Tinha um caderno de cultura que era um caderno de vanguarda, que tinha o Carlos Heitor Coni, tinha o Ferreira Goulart, era o editor, o poeta Ferreira Goulart, e a Maura aparecia lá maluca com alguns contos maravilhosos. Mas essa mulher, ela ficou internada em hospício. Ela tem, inclusive, um livro, um diário que se chama Hospício é Deus. Tá? E eu analisei esse livro no meu trabalho. Eu tive contato com isso num site. Eu vi essa história dessa mulher. Eu falei, nossa, que coisa fantástica. E também tinha o livro de contos dela, O Sofredor do Ver. Eu analisei os dois. Acho que eu fui a primeira pessoa que analisou os contos. E a Maura, ela simplesmente ficou com a obra dela durante mais de 50 anos depois que ela morreu, sem nenhuma reedição. Sem releitura, sem pesquisa. E foi nesse momento que eu estava fazendo a pesquisa dela, eu não encontrava o livro dela de contos, porque estava fora do mercado. Eu encontrei em sebo o Hospício é Deus, e comecei a ir mais fundo em função da pesquisa, e achei depois uma edição artesanal do Sofredor do Ver. Aí, por sorte, eu tive esse livro, fiz a minha pesquisa, e em 2015 ela foi relançada pela editora Autêntica. Aí todo mundo, Maura Lopes Cansado. Mas a mulher ficou desaparecida, quer dizer, ela já morreu há muitos anos, mas a obra dela ficou desaparecida, né? Coisas que a gente não se conforma, porque é uma obra maravilhosa. E o integra a antologia dos 101 Poetas Paranaenses? Eu integro essa antologia, que foi feita organizada pelo Ademir Demarque, né? São 2 volumes de poetas aí de várias gerações, e eu tive o prazer, né? A honra de integrar essa antologia. Quando a gente fala integrar, que termo que é esse? Você escreve, você pensa, você se reúne, vocês têm... Eu disse assim, integrar no sentido de que são várias poetas ali, né? E eu estou no time, quer dizer... Vocês se encontram? Tem um formato... é loucura que eu estou falando, você é o seguinte, tem um momento em que a gente pode pegar esses nossos escritores e fazer um evento, não sei. Tem os eventos, né? Que nem o Festival Londrix, que vai acontecer agora em junho, acho que em junho, fim de maio, começo de junho. É um momento em que as pessoas se reúnem. Não, me desculpe, acho que mudou para setembro, porque eles conseguiram mais um apoio, uma verba para poder fazer. E entendi. É um momento em que a gente se encontra e se diverte, né? E fala de poesia. Eu acho muito importante falar de poesia, sabe? Eu adoro sarau. Também acho. Eu acho maravilhoso. Dá para fazer coisas hoje em sarau, quer dizer, performáticas, bonitas. O que é um sarau? É um reencontro de poetas e quando a gente faz a leitura dos poemas. Por isso nós estamos aqui com 100 mil ouvintes, né? É legal da gente sempre trazer assim, eu gosto de escrever, eu não sou um profissional, eu preciso ter uma carteirinha para ser um escritor, eu preciso ser integrado, ou eu escrevo bem e eu vou mostrar isso para quem? Eu sou um poeta e não sei que sou um poeta, eu quero ser um poeta, eu quero escrever, onde é que eu me apresento?
Qual lugar que eu bato na porta e falo, pessoal, vocês me aceitam? Olha, Marcão, primeiro, o poeta é. Ele não... Nossa, a relação com a escrita, eu acho, com a escrita literária, ela não parte do princípio, pelo menos para mim, de quem é que vai me ler, mas sim que eu quero escrever. Isso está na minha vida. Nem que ninguém me leia, eu vou continuar escrevendo, sabe? É uma relação assim muito profunda, é uma relação muito íntima que você tem com o texto, com suas emoções, sabe? E então eu acho isso. Depois vem o público. Primeiro vem a poesia mesmo, sabe? Primeiro vem a literatura. E a gente tem uma exigência muito grande em relação a essa produção, né? A produção literária, ela foge um pouco do... Ela não pode ser uma coisa trivial, né? Ela tem que ser uma coisa bem feita, bem pensada. Você luta um pouquinho entre você ter um caderno de cidadania, educação, um caderno de empregos, você traz essa sua experiência, você sabe o tanto é que às vezes você tem lá, né? Um texto poético, gostoso, profundo, que faz uma pessoa chorar. E do outro lado, você sabe que tem outra pessoa chorando por falta do emprego, não é? Habita bem, Célia, essas duas coisas? Porque o caderno de emprego é uma das coisas mais importantes que pode mudar uma vida de uma pessoa. E às vezes você escreve por escrever, lê por ler. Então, eu procuro levar isso para as crônicas, né, Marcão? Porque a crônica é a sua vivência cotidiana, né? É o registro do cotidiano. Você vê uma cena na rua e vira uma crônica. Minha crônica desse fim de semana é uma cena de rua. Já li. É uma mãe abraçando uma... É a filha abraçando uma mãe. Fala para mim, fala o processo criativo. Vai. Aí você tá passeando, você tá lá no tô calçadão. Passeando. Não, eu vou dar um lugar. Ó, eu vou Dia dar das um Mães. lugar para você, um lugar que eu amo. Na frente do fórum, antigo fórum... Desculpa. Antigo fórum não, antiga Correio, aquele prédio ali que eu acho lindo, maravilhoso, que a gente nunca olha, bem na frente da Folha Londrina, tá bom? E aí tá chovendo. Aí você vê um cara que é um catador de eu vou contar para você uma situação real que virou crônica. E isso quando você vê, você resgata aquele... É só um momento que você resgata? Não, numa manhã de domingo, eu estava passando em frente ao Correio, e eu vi que tem ali um painelzinho na frente, onde tem umas informações de história da cidade, e eu vi um cara conversando com aquelas fotografias, que tinha umas fotozinhos, um muralzinho conversando, um muralzinho. E aí eu não resisti, fui lá saber quem era ele, né? Aí descobri que ele estudou na primeira escola de Londrina. Eu acho que era uma pessoa com algum problema, assim, ele estava meio delirando, sabe? Entendi. Mas aí eu acho que nessa situação você tem que entrar com a sensibilidade daquele momento de um cara conversando com a história dele. Sim. Aí já vira outra coisa, porque é isso que estava acontecendo, né? Você viu além daquilo, né? Você vê além disso, né? É um registro poético de um momento do dia. A crônica é isso, é um registro cotidiano. Uma mulher abraçando a mãe, super fragilizada, a mãe dela, no Dia das Mães, na Avenida JK. É poesia pura. É poesia pura. Está na Folha de hoje. Todas as crônicas são de situações reais ou não necessariamente? Não necessariamente, porque aí você tem a liberdade de fazer ficção também, misturar, né? Ah, entendi. É diferente. Às vezes saem artigos. Né? Você faz com que isso se fique muito claro que é ficção ou não? Ou no meio do texto você vai brincando com isso? Eu vou brincando. O cronista, né, por ser uma linguagem literária, você não tem obrigação de ser, sabe, essa é a verdade, essa é a realidade. Você pode brincar, né? E o gostoso é isso, é fazer esse encontro da ficção com a realidade, né? Esse é o processo criativo mesmo. Você fala muito dos projetos arquitetônicos de Londrina também, né? Adoro. Que bacana. Eu moro no Calçadão, então eu vi esses dias do Alcobaça. Nós somos adoradores do Calçadão, né? Eu amo o Calçadão. Vamos fechar nisso, cara? Vamos. Cara, vamos preservar. Ali é vida. No dia que derrubaram do lado do Otolon, entre o Ouro Verde e o Otolon, no dia que derrubaram aquele café, não sei das quantas, mas eu fiquei triste. Menina do céu. Né? Eu não sou muito de levantar bandeira, não gosto de brigar, não. Mas eu fiquei... falei, meu Deus, eu torço muito pela preservação, né, desses prédios. Eu também. Eles são lindos, eles são de uma época de Londrina, quando o calçadão... Antes do calçadão ser feito, que é a Avenida Paraná, nossa principal avenida, esses prédios, né, naquele apogeu de Londrina. E tem, assim, detalhes ainda desses prédios que são maravilhosos. O edifício Saão.
Meu Deus, ele Sim. saiu na frente do Banco do Brasil, tinha o elevador ainda, que você tem na manivela. Isso. O elevador é na manivela. Eu pedi pro segurança, falei, posso? Ele falou, não estraga. Eu ficava, eu fechava aquela portinha de sanfona com a manivela. Meu Deus, por que não preservar? Bom, estamos mais uma vez saindo para mais um minuto de intervalo comercial falando sobre Londrina, sobre vida, sobre essas mulheres maravilhosas. Olha que legal isso. Julie Bica, Célia Mucili e Lígia Barroso. Fique você aí também no nosso intervalo comercial que a gente tem muito mais fofoca. Tá bem mais legal, viu, cara? Fica aqui no YouTube junto com a gente já volta, tá bom? De cash. O meu filho virou e falou assim, mãe, o Marco é meio doidão, né? Eu falei, como assim? Ele falou, mãe, te chamar para um podcast? Ele é doido. Que isso, cara? É uma Não, coisa doido mais... no sentido assim, né? Porque É uma coisa mais... É uma delícia conversar, né, não gente? é? É bom demais, muito né, bom. gente? Só que, Muito ó, legal. se a gente for pelo lado, É. se eu for pro lado das coisas que a Júlia vivenciou e a gente não analisar, mas a gente instigar a Júlia, olha como é legal, normalmente eu faço isso, a gente instiga a Júlia de coisas assim, Júlia, seu dia a dia, como que é? Sabe, essa incômodo do evento que às vezes enche o saco, tem que ter paciência, sempre baixo astral, uma pessoa que é egocêntrica, muitas das pessoas, Os bêbados. não são as inteligências que a gente gostaria, elas são muito, às vezes muito rasteiras em algumas coisas, que fala, meu Deus, estou sendo pago para fazer um negócio. Eu também já me sofri, eu sofri muito de chegar numa situação e falar, cara, esse cara tem tanto para resgatar da família dele, uma família tradicional, que fez tanto pela cidade, e aquele cara às vezes meio manguaça, sabe? Assim, eu falei, meu Deus, mas eu fiz meu Tem papel. muito Então, disso. se a gente direcionar para a Júlia, a gente tem muito disso. Se direcionar para o seu lado, eu queria muito que isso tudo agora, a Associação Médica. Meu Deus, a experiência sua com a Associação Médica. Eu preciso tocar nesse assunto. Não dá tempo, cara. E ali, então, cara, se a gente... Meu Deus do céu, se eu vou cavocar com você aí, nós vamos... Ó, Exato, eu não fui uma pergunta. Eu acho que Eu não uma fui coisa... uma. Ele não consegue. Eu não fui Ele uma. fez e não... É, Eu fiz o dever de exatamente. casa. Você fez uma pauta, mas... Isso. não- Olha, eu fiz 3 pautas. Eu não acho fui que é nenhuma. muito importante, se você concordar, e eu acho que as meninas, né, daí também, porque cada uma, ela mais voltada essa página, a Célia, no impresso e no cultural, uma coisa que eu acho que é muito importante, que é a minha vida, né, profissional, minha atividade, é essa da assessoria, é mostrar que o assessor, que até então, lembra, antigamente, quando eu comecei a fazer assessoria há 40 anos, você dizer que era assessor era pejorativo, porque eles chamavam de aspone. Por quê? Porque o assessor, naquela época, ele blindava o seu cliente. É verdade. É, o assessor tinha o papel de blindar o Então, seu nós temos cliente. Quantos Hoje minutinhos? não. Quantos minutinhos? 8 minutinhos, são 2 minutinhos para cada um. Vocês vêm aqui com a placa, tá bom? É, 2 então, eu minutinhos queria falar pra cada dessa um? importância do jornalista assessor, entendeu? Junto com Muito bem, o muito bem, veículo. muito bem. Nós já estamos de volta, Samuca. Só preciso saber se nós estamos ou não. Estamos ou não? 1, 2, 3. Valendo? Muito bem, estamos de volta. Agora, definitivamente, para o nosso último bloco, para bater um papo. Primeiro, agradecer vocês 3. Mulheres inteligentes, competentes, mulheres, todas elas nas suas profissões, cada vez mais atuantes. Nós não estamos falando nada aqui de passado, nós estamos falando de presente e tudo aquilo que vocês vão fazer para o futuro também. Então, nós temos que encerrar agora com 2 minutos cada uma, mais ou menos, de considerações finais, não é? E vamos tentar nessas considerações finais. Julie Bicas, muito obrigado, Deus abençoe e traga para cá, Amém. para mim, todas as informações sobre a igreja, a arquidiocese, tudo aquilo que você está Opa. fazendo, tá bom? Opa. Deu serviço. Eu quero agradecer também a todas as pessoas, a você em primeiro lugar, a toda a equipe maravilhosa, alto astral para cima, né? Todas as pessoas que estão assistindo e nos ouvindo, muito obrigada. E quero mais uma vez reforçar esse convite da festa do padroeiro, gente. Dia 16, venham para a Catedral, tragam sua família, seus amigos. Vai ser um momento muito especial. Nós estaremos rumo aos 90 anos da nossa Catedral Metropolitana.
rumo aos 90 anos já. Então, é muita história. E venham se divertir conosco, a partir das 8 da manhã até as 10 da noite. Muita festa. Tem algum telefone de serviço? É o meu. É mesmo? É. Você tem coragem? Claro, Então manda aí, lógico. vai. E é fácil, Atenção, hein? fãs! Atenção, fãs da Julie Bicos. Vai o telefone do celular para você ligar para ela 24 horas. Vai, Ju. 99605-5000. Fácil assim. Ah, que maravilha. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Puta, falta Deus te tempo. abençoe. Amém, amém. Deus Falta abençoe tempo. você também, Amém. Lígia, Célia. Que bate-papo gostoso. Muito bem, muito bem. E aí, Célia, obrigado, viu? Tentamos aqui aprofundar tantas as importâncias e a carreira de vocês, mas não vai faltar oportunidade. Obrigado pela sua disposição, por esse sabadão junto com a gente. Eu que agradeço, Marcão. Uma alegria estar aqui com vocês. Você, com a sua competência, com a sua alegria, comunicação. Sou curioso. Você é comunicativo demais, né? A pessoa que encarna essa coisa da comunicação. A equipe maravilhosa, competente. Obrigado. E as minhas colegas jornalistas, que a gente quase não se encontra, mas a gente tem tanto para falar, né? Tanto para trocar. E só queria dizer o seguinte, para quem está entrando na profissão, a gente está num momento de inteligência artificial e de tecnologia, que é maravilhosa, a tecnologia ajuda muita gente, mas nunca se esqueçam que o jornalismo é uma profissão humana. É o recurso humano, é o conteúdo que você tem que levar para o seu leitor. E conteúdo a gente constrói. Repertório, bagagem, sabe? Informação, enfim. E as relações humanas que a gente constrói nessa profissão também são maravilhosas. Como é que a gente acha você nas suas redes sociais? Eu tenho páginas no Instagram, no Facebook. Entrei no TikTok esses dias. Ai, que Daqui a legal! pouco eu danço. Já estou quase convencida que eu posso fazer uma dancinha. Eu trabalho com a Folha de Londrina. Trabalho com a Folha de Londrina, né? É. Faço colaborações às vezes em outras revistas, mas esse é mais para a área da... Você escreve livros literatura. também? Para Eu- autobiografia sobre alguma Não, pessoa? eu tô com dois livros na gaveta, um é o de crônicas, eu quero muito editar minhas crônicas para livro, fazer uma seleção. Eu escrevo crônicas há 20 anos, né, na Folha. Eu quero editar esse livro e eu quero também fazer um novo livro de poesia. Que legal. Porque senão não dá tempo, porque o jornalismo é muito absorvente. A hora que você vê se passaram 30 anos e você tá com ainda tá com os livros na gaveta. Quanto né? tempo de Folha, somando tudo? Somando tudo, 30 anos quase. E com um intervalo que eu fui para São Paulo, Campinas, mas eu sou cria da Folha. Cria da Folha, né, cara? Que bom. Obrigado por você estar aqui, viu? Eu que agradeço. E aí, minha querida amiga? Pois é, a Célia tirou parte da minha fala. Quanto tempo nós temos aí, Samuca? Nós queremos saber parte de fala aqui. Aqui é disputa por minuto, meu amigo. Quanto Exato. tempo nós temos? Não, parte da minha fala, da fala dela. 7 minutos. Ah, 7 minutos? Não, 7 o que minutos eu é bastante. digo, Dá pra voltar até pra Júlia ainda. Não, o conteúdo da fala. o conteúdo. O conteúdo da fala, da importância do jornalismo, quando a Célia diz, né, para os jornalistas de hoje, né, os recém-formados, ou os de hoje, de 8, 10 anos, enfim, né, mas os que estão também, a importância, né, de você construir a história e ter a visão do seu leitor. Quem é que vai ler este material e que informação e conhecimento eu posso passar para o meu leitor, né? Porque esse é o papel do repórter, é reportar o que está acontecendo, né? E é informar. Então, a importância, por exemplo, que daí também para a área de assessoria, isso, né, É importante. é imprescindível que você conheça o seu cliente, o seu produto. O jornalista de impresso, de rádio, de TV, vocês sabem isso. O que ele precisa? Ele precisa conhecer. Quando ele recebe uma pauta, ele não pode simplesmente pegar aquela pauta, né? E, então, hoje, daquele momento. Não, ele tem que ter a história, ele tem que construir, ele tem que ter informações. Ele é a gavetinha, eu chamo assim de gavetinha, ele é a gavetinha, ele é a memória, ele ajuda a construir a memória para o leitor. Ele resgata fatos, lembranças e memória daquela notícia, para que aquela notícia seja contextualizada, ela não seja simplesmente Contada.
escrita. Contada ali, fulano disse isso, neste momento. Não. Então é muito importante que na formação, é uma formação pessoal, né, do jornalista. Ele tem a técnica na universidade, ele aprende no dia a dia, mas a formação dele, a capacidade dele, a importância que ele se dá, né, para poder contar, reportar uma notícia, ele tem que conhecer a fundo e respeitar. Ele tem Não que é à toa conhecer. que você fez um curso internacional para você hoje estar à frente da Associação Médica como uma assessora e que você faz de uma forma tão competente, porque você vai falar de uma área das mais complexas, que é a saúde, Exato, inovação, tecnologia, não é Mas verdade? você passa a conhecer, né? Você lê a respeito, você conversa a respeito. Eu fiz muito tempo também assessoria para o Sinduscom. E nas reuniões foram 22 anos também. E um dia um dos diretores, numa reunião, eu palpitando, né? Para fazer isso e aquilo, daí virou o Clóvis Borg, o arquiteto. Ele virou e falou assim: escuta, vamos dar um diploma prático? Porque você estava entendendo já de engenharia. Por quê? Porque você é Mergulha. esse o papel, exato, não é? Então, mesmo que seja uma simples pauta de ir para a rua para falar da floreira, sabe? Custa você se informar quando que foi construída a floreira. Por quem? Sabe por que ela está naquela floreira. Hoje, o Dinho, na Folha de hoje, né? Lendo o Dinho, li a Célia, li o Dinho, ele conta o porquê, né? Da praça do Bosque. Tá? Por que que tem o nome, né? Então, é isso. Ou seja, ele pesquisou... Profundidade. E, às vezes, em 2 linhas, você consegue passar tudo isso. Isso é o importante, né? Isso é que eu considero. E na área de assessoria, isso é muito, muito importante, porque nós temos 2 clientes, o assessor. Ele tem o seu cliente original... Que você trabalha para ele. Que trabalha para ele, você tem que ter todo o conhecimento, e você tem o cliente mais importante, que é o jornalista, é o veículo, é o colunista. Esse eu considero mais importante, entendeu? Do assessor. Essa relação que você tem. E quando o assessor consegue, por exemplo, receber um telefonema assim de um produtor, um pauteiro, você pode me ajudar numa pauta que não é nem a do seu cliente? Você vira e fala: eu estou trabalhando certinho. Eles estão tendo como base para poder divulgar. Porque você tem o respeito aos teus colegas profissionais, você conhece a dinâmica dos veículos, né? E eu acho que, né, é importante, a Célia, que é a editora e recebe, vamos assim dizer, né, e tem esse contato também direto, né, com os assessores. Então, é muito importante para o pessoal novo, né? Sim, entender. Construir relações. As relações e construir a história. Por mais chat que a gente possa ter. Por mais simples que seja a pauta. Porque isso vai montando as gavetinhas dele. Entendeu? Então o café, a caneta e o papel não vão se acabar? Nunca. Eu tenho prancheta, eu uso prancheta, eles brincam comigo. Eu uso prancheta para marcar as coisas, eu tenho agenda. Faz bem. É a união desses 2 mundos e a continuidade disso tudo que nos traz até aqui. Não é? E eu queria agradecer, todo mundo agradeceu a presença. O convite, agradeço. Muito obrigada, me sinto assim imensamente feliz. A equipe toda, e olha, você só tem 1 minuto a marcação. Pode encerrar. Um minuto. Muito bem. O que nós fazemos aqui? Um podcast. É uma das tecnologias mais modernas e que vocês estão inseridas. Olha que legal, vocês hoje vieram para um podcast, né? Uma das rádios mais proeminentes, num dos veículos mais proeminentes, que é o YouTube. Nós estamos sendo ouvidos e assistidos por milhares de pessoas. E quem são vocês? Aquelas mulheres que, se você olhar para o seu diploma, você fala: ele está empoderado? Não, não está. Ele está atual, vocês são atuantes, vocês são vigorosas e vocês são empoderadas. E nós vamos falar muito mais sobre o centro. Eu amo o centro dessa cidade. Vamos defender esse centro. Opa, tá bom? sempre. Então está lançada a campanha. Porque eu faço isso de uma forma amadora, mas profundamente apaixonada. Eu adoro o centro. Amo o centro, pode ser amo o centro? Amo o centro. Hashtag amo o centro. Amo o centro. Muito bem, muito bem. Seguir a Célia. Siga
Instagram. No Instagram. Pode Célia seguir. Mucili. Célia no Instagram, no Facebook. De vez em quando eu tô ali fazendo umas estripulias no TikTok. calçadão. Eu já tô A dancinha ainda A vai Lídia sair. tem que ser solicitada. Muito Olha, bem. eu solicitei, mas Logo, logo, ainda TikTok não é dessas aceitado. mulheres. Você me solicitou? Eu Obrigado, solicitei obrigado. a Lígia, mas não aceitaram. Amo ser. Lá, já tem lá o restante lá. Amo ser. Aê, já tá na tela. Amei. Muito bem. Deus nos abençoe. Estaremos juntos Sempre. a semana que vem, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele há de querer. Até lá, valeu. Até. Já tá lançado. Tá lançado. Ô, JB vem aí ou ele já gravou? Tá vindo? Olha o que a gente faz agora. A gente corre, nós temos 1 minuto pro JB entrar. É o programa de vídeo. Programa? Olha lá, aqui, ó. Ei, Jota. É assim, né, bicho? É assim, né? Mama, I got what you need if you need to feel the buzz. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, if you're into getting rough. Don't try to act like you don't know who we be, neither. We in the club all the time, so pop off. Shady Aftermath.